Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vocês sabem os tipos de mecanismos de homeostasia que o nosso corpo tem, por exemplo, para regular a nossa temperatura? Não? Vamos lá conhecer? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos aprender sobre o mecanismo de homeostasia do nosso corpo. Os objetivos da nossa aula serão definir o que é uma homeostasia e vamos ver o mecanismo de regulação dela, também chamado como feedback. Bom, antes de começar, vamos ver então sobre a homeostasia. Aqui abaixo nesse esquema, nós conseguimos ver o processo que ocorre no nosso corpo através desse controle que o corpo vai ter. Então, o organismo ele está em homeostasia, apesar de mudanças externas que ocorrem no nosso corpo, como, por exemplo, mudanças de temperatura, muito frio, muito calor, mudanças de pressão e também disfunções internas. O metabolismo, por exemplo, de uma substância que você comeu, um hambúrguer, tomou um refrigerante, tudo isso vai desencadear respostas compensatórias no nosso corpo. Se essa resposta compensatória ocorrer uma falha nessa compensação, o indivíduo então vai ter um desequilíbrio homeostático e, consequentemente, o desenvolvimento de uma patologia, de uma doença. Agora, se essa resposta ela for um sucesso na compensação, indicamos então que esse indivíduo está saudável. Bom, então a homeostasia é a capacidade do organismo de tentar buscar o equilíbrio corporal através de processos fisiológicos, apesar do meio onde nós estamos sempre estar passando por o quê? Por uma mudança. E quando nós temos ocorremos então um desequilíbrio dessa capacidade, um desequilíbrio homeostático, a gente fala que esse indivíduo desenvolveu uma patologia ou uma doença. Lembrando a vocês que o nosso corpo nunca está em equilíbrio. O nosso corpo sempre está buscando manter o equilíbrio, ok? E quem regula essa homeostasia? O processo de regulação da homeostasia, ele é coordenado por dois sistemas importantes. O nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino, nosso sistema de hormônio. Com isso, ela contribui para a nossa termorregulação, que é a regulação de temperatura. Por isso, nós somos animais homeotermos, mantemos a temperatura constante. E a osmorregulação. Osmorregulação lembra lá da osmose. Então, a capacidade de regular a quantidade de água presente no nosso corpo. E para ocorrer essa regulação da homeostasia, nós utilizamos um mecanismo chamado de autorregulação ou retroalimentação, mais conhecido, gente, como feedback. Nós temos tipos diferentes de feedback, dois tipos de feedback. O feedback positivo, onde você tem um estímulo, o seu corpo gera uma resposta e faz com que esse estímulo aumente. E o outro feedback é o feedback negativo. Você tem um estímulo, o seu corpo gera uma resposta e esse estímulo diminui. Professor, eu não entendi muito bem esses tipos de feedback. Bom, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil a sua compreensão, ok? Vamos lá. Bom, feedback negativo, pessoal, é o feedback que mais ocorre no nosso corpo. Por exemplo, o aumento da concentração de CO2, de gás carbônico, na sua corrente sanguínea. Com esse aumento, o que o seu corpo irá fazer? A resposta do seu corpo, ele vai fazer com que aumente a sua frequência respiratória, aumente a sua ventilação pulmonar, fazendo com que esse CO2 seja expulsado do seu corpo. E, consequentemente, a concentração desse CO2 na sua corrente sanguínea, ela seja diminuída. Então, aqui vocês estão vendo, ó, o estímulo inicial, aumento da concentração de CO2. No final, esse estímulo
diminui. Por isso é um feedback negativo. Vamos olhar um outro exemplo? Aumento da glicose na corrente sanguínea, de açúcar na nossa corrente sanguínea. Com o aumento dessa glicose, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai responder da seguinte forma, fazendo com que o seu pâncreas produza insulina. Lembra lá, nas ilhotas de Langerhans, nas células beta do seu pâncreas, ocorre a produção dessa insulina. E, consequentemente, essa insulina vai fazer com que haja a diminuição da concentração de glicose no seu sangue, colocando essa glicose, por exemplo, para dentro da sua célula ou armazenando ela no seu fígado ou no seu músculo, sob a forma de glicogênio. Então, vocês estão vendo o estímulo inicial, o aumento da concentração de glicose, e ao final esse estímulo ele é diminuído. Por isso, nós chamamos de feedback negativo. Já o outro feedback, o feedback positivo, é o que menos ocorre no nosso corpo. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, o nascimento de um bebê. A cabeça do bebê, ao encostar no colo uterino, neste colo uterino, nós vamos ter receptores ali nesse colo uterino, sensores nesse colo uterino, que faz com que o útero gere o processo de contração. Então, quanto mais a cabeça do bebê encosta nesse colo uterino, mais estímulo vai ser gerado para o útero gerar o processo de contração. E essa contração vai aumentando até o bebê ser expulso para fora do útero, até ocorrer o nascimento deste bebê. Bom, facilitando para vocês, eu montei então aqui um resumo básico. Então, feedback positivo, a gente fala que o estímulo é sempre aumentado. E já no feedback negativo, esse estímulo ele vai sempre ser diminuído. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, curte e ative o nosso sininho. Beijão, tchau, tchau, até a próxima.